Olá, como estão? Bom, vamos a mais um vídeo. Hoje eu vim falar aí de um tema que tá, né, muito na mídia, na verdade, dois assuntos, né, trágicos, tristes, que me dói, assim, né, o coração gigantescamente de assistir, ouvir, ver os comentários, mas que não adianta nada a gente ouvir, ficar triste e não fazer nada. Então eu vim falar um pouquinho sobre ele, sobre esses assuntos e até tirar algumas dúvidas. Algumas mães me mandaram perguntas sobre algumas coisas relacionadas, né, ao crime de Suzano, né? E também eu tenho acompanhado aí, eu não sei para quem tá aí em casa se tem visto, mas eu tenho acompanhado também o caso do Bernardo, né, o julgamento um pouco também, né, que devido à rotina a gente acaba não conseguindo ver muita coisa, mas uma coisa ou outra a gente acaba conseguindo acompanhar. E aí com essas duas notícias rolando, mesmo que elas não tenham uma relação direta, né, do ponto de vista aí, né, da mídia, para mim elas têm uma relação assim muito próxima, né? Por se tratar de casos de violência, né? Violência com crianças e adolescentes, mesmo que no caso de Suzano foi um próprio adolescente, né? Que causou a violência e um adulto, né? Um jovem adulto, né? 20 e poucos anos, 25 anos. No ponto de vista, assim, eu tenho visto que algumas pessoas têm apoiado, né, ou colocado a culpa em muitos fatores específicos, né, então, porque a arma, porque isso, porque isso, porque aquilo, e claro que tem vários fatores, né, eu acredito, assim, né, que existem várias coisas que aconteceram para que chegar nesse evento maior aí, mas eu vejo que o mais importante talvez seja a gente pensar assim, e não ao invés de ficar discutindo, né, que nem eu conversei, falei, por que que a escola não tinha uma segurança, a porta aberta, qualquer um entra, né, como eles tiveram acesso à arma, ok, isso também é uma questão, mas tem questões aí muito maiores, né, porque eles estavam jogando e o jogo incentivou, né, foi a pergunta aí de alguns pais que os filhos jogam, crianças bem novas, e aí tem muita discussão na mídia, né? Eu até assisti vídeo de alguns adultos, né, que mexem com gamer e tudo mais, criticando, né, brigando porque as pessoas estão falando mal do jogo e tal. E aí, assim, do meu ponto de vista, né, e tudo que eu vejo dentro do consultório, e os anos que a gente acaba estudando do comportamento humano, tanto esse caso de Suzano quanto o caso do Bernardo, a gente vai ver aí que nunca é um fator só, tá? Nunca é um fator só que faz uma tragédia acontecer. São vários fatores. A gente tem aí várias demandas que acontecem que faz uma tragédia ser possível, né? Então, para quem não está sabendo muito do caso do Bernardo, eu aconselho a acessar aí um vídeo para entender um pouquinho melhor, né? Então tem o vídeo que o pai gravou da criança brigando com ele, com uma faca na mão. Na verdade, mais de uma faca, depois ele pegou um facão, e ameaçando o pai com a faca. E aí eu não vou entrar em detalhes para vocês do que aconteceu, porque eu acho que, né, quem tiver mais interesse pode assistir. Mas ele, do mesmo jeito que o Bernardo, né, ameaçava o pai com uma faca, o pai ameaçava de volta, né? Talvez não fique implícito, né, para quem tá assistindo o vídeo e até alguns pais aí, algumas pessoas falam, lá, o menino realmente era isso, agressivo e etc, né, porque o pai tá sendo acusado, né, e a madrasta também, da morte do filho, e a justificativa deles é o mau comportamento da criança, os problemas da criança, e que ele tenha cometido suicídio, e aí né, um joga a culpa no outro e etc. Mas a gente tem vários fatores e dos depoimentos que eu assisti, né, com mais ênfase foi o da psicóloga, né? Então, quem quiser assistir aí tem esse depoimento da psicóloga que infelizmente não pode abrir todo o sigilo, né? Paciente, mesmo uma barbaridade dessa, né? Não pode, o que eu acho um pouco triste, mas, né? A gente segue um conselho aí que rege os nossos comportamentos, né, éticos. E aí, o que eu tenho percebido? Que
A violência é o que demanda nesses dois casos, essas duas tragédias aí que aconteceram recentemente. Na verdade, do menino Bernardo, acho que é 2016, se eu não me engano, o caso, 2015, não me recordo exatamente. E quando a gente fala da violência, né, e quando a gente às vezes está aqui, né, nas orientações para os pais, na clínica, nos vídeos, tentando auxiliar os pais para aprenderem a lidar com comportamentos inadequados das crianças sem mais violência, às vezes sou um pouco passivo, né, permissivo. Muitos pais, assim, né, sempre tem algum comentário nas minhas postagens, né, de então não educa direito, seja bonzinho e, né, e veja a consequência do seu filho. Mas com certeza, se a gente for fazer uma análise de todas essas tragédias aí, a gente sempre vai ter o fator da violência, né? E não só uma violência física, essa com certeza é muito importante também, né? No sentido de causar um impacto muito grande na vida das crianças, mas tem a violência, por exemplo, verbal, né? Então o pai no vídeo ele não bate na criança, mas ele ameaça, ele enfrenta e ele manda a criança atacá-lo, né? Que pai que quer acalmar o filho diante de um surto e que manda a criança continuar o surto, continuar atacando, faz, como que ele fala assim, faz que eu duvido que você faça, faz para você ver o que vai acontecer, ameaçando, né, o pai, o adulto, que é para ser a pessoa que é para controlar a situação, para conseguir apaziguar, acalmar a situação, ela instiga a criança a piorar. E aí a criança, né, nos relatos da psicóloga, já medicada, uma criança que tomava parece que 3 ou 4 remédios, né, medicada, passou por um processo de terapia muito curto, porque os pais abandonaram devido às orientações da psicóloga, em que eles tinham que participar mais, né, que é sempre uma cobrança nossa, enquanto psicólogo, tá? Por quê? Porque a criança, ela não é um ser único, independente, ela depende totalmente da sociedade, ela depende do meio escolar, ela depende dos amigos, ela depende principalmente dos pais. E no caso do Bernardo, ele perdeu esses pais, no caso a mãe, muito novo, né? Uma mãe acho que morreu prematuramente, acho que ele tinha entre 5 e 6 anos. Ele já tinha alguns comportamentos, né, que não era esperado ali para a idade, já tinha sido encaminhado para terapia, mas não foi nessa época. Somente após o falecimento da mãe que foi buscado o processo e os pais não aderiram por muito tempo, segundo a psicóloga, o processo foi bem curto. A criança já tinha dificuldades, a mãe morre por suicídio, né? Então a mãe se suicidou numa idade aí que a criança é muito nova, ela entende muita coisa, mesmo que não seja dito para ela o que aconteceu realmente, ela observa, ela ouve trechos, falas, né? Porque sempre a família comenta sobre o assunto, mesmo que meio escondido, no outro cômodo, e a criança sempre ouve. E aí a família se desestrutura, o pai reformula essa família, né? Tem uma nova esposa, tem um novo filho, uma nova filha, e acaba tendo aí com essa criança uma relação muito abusiva, de abandono, né? Uma família com uma condição financeira estável, né? O pai é médico, a madrasta acho que é enfermeira, né? Pelo que eu me lembre. Então, assim, não era uma família que tinha uma condição financeira precária e por isso muitas vezes talvez não tinha a condição de fornecer ali coisas, né, específicas para a criança. Pelo contrário, a família tinha uma condição financeira razoável, então muita coisa que aconteceu por falta de cuidado, né, falta realmente de empenho na educação dessa criança. E será que, né, esses meninos, esse adolescente, esse jovem aí, né, que é um jovem, tá? Por que eu tô falando um jovem? Algumas pessoas vão falar assim pra mim, Monique, mas ele já tinha 25 anos e tal. Tem algumas pesquisas que indicam que o cérebro pode demorar até 24, 25 anos para amadurecer totalmente, o cérebro, tá? E assim, as funções neurológicas, né?
principalmente as funções de controle de impulsividade, tomada de decisão, ela pode sim demorar até 25 anos para estar pronta. Então, não é que não tenha, mas não necessariamente com 25 anos todo mundo tá pronto. Então, até 25 anos tá dentro do esperado para ainda ter mais impulsividade, mais descontrole. E claro, pode ser também, né, que depois, mais pra frente, com mais evidências, eu não vou entrar em aspecto do que eles são, do que eles não são, o que aconteceu especificamente, mas porque o caso ainda, né, infelizmente foi agora, vai ter muita repercussão, muita coisa, mas pode ser também que eles tenham algum transtorno ou algo que mais de descontrole muito maior de comportamento que precisaria ter tido um cuidado muito maior da família, da escola, na vida escolar, e talvez foi negligenciado também, né? Não sei. Mas o importante é assim, o acesso à violência. E não é só o jogo, tá? Os pais que estão aí em casa, porque meu filho também joga, porque isso, porque aquilo. Tudo influencia, né? O seu filho joga, você é violento com o seu filho, você ameaça, você ensina pra ele que violência resolve, porque ele é punido, porque ele é incentivado a resolver as coisas com ameaça, né? Então eu ameaço, eu ensino pra ele que eu tô resolvendo as coisas. E aí ele vai lá, assiste um jogo, ou ele vai lá e passa, sei lá, por situações de bullying, não sei, precisar, tem muita informação ainda na mídia solta, né, ao vento, passa por estresse, passa talvez às vezes nem por pais muito autoritários, mas por pais omissos, né, que deixam o tempo todo no videogame, que a criança fica o dia inteiro jogando o que ela quer, não tem regra, não tem obrigação, ela não tem vínculo com as pessoas, ela não tem momentos em que ela tem contato com as pessoas, tá na escola, faz aquela lição ali, faz aquela atividade, entrega, acabou, não cria um vínculo saudável com um professor de referência que pode, né, ajudar a orientar, não tem vínculo saudável com os pais, porque os pais estão trabalhando muito, ou porque os pais são muito autoritários, ou porque os pais são muito omissos e também chegam do trabalho e ignoram essas crianças e não têm empatia pelos problemas delas, e aí eles vão se tornando adolescente e se afastando da vivência familiar, né? Que é um processo natural. O adolescente se afasta dessa vivência familiar para ele se encontrar enquanto pessoa, e aí muitas vezes ele se afasta tanto porque ele não consegue sentir confiança naquele ambiente familiar, naquele ambiente escolar, e aí ele vai achar outras pessoas para dar essa confiança. Por isso que na adolescência muitas coisas eclodem, né? Então aí os vícios e os comportamentos de risco, porque ele tá tentando se encontrar enquanto pessoa e aí ele vai ser acolhido por algum grupo. E esse grupo pode ser um grupo de risco. Quanto mais ele tiver suscetível a não confiar na família, não confiar nos pais, a não ser escutado, ouvido, entendido, compreendido. Eu não tô falando da gente aceitar tudo que eles fazem, não é nada disso, mas é da gente acolher e conseguir orientar. E os pais ainda estão muitas vezes naquela doutrina do punir, 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 e não orientar, e não direcionar a criança, né, o adolescente. E aí, o que acontece na adolescência? A gente vai fugir da punição, aquela punição que muitas vezes na infância a gente não conseguiu fugir, na adolescência a gente consegue. Consegue como? Se esquivando da família e se juntando a esse grupo que não pune, que é esse grupo muitas vezes disfuncional, né? Não sempre, mas muitas vezes disfuncional. E aí, a gente vai ter grupos dentro, por exemplo, até, né, da escola ou fora da escola, online, que hoje em dia tá, né, muito perigoso, grupos online, que vão ter questões aí, né, de violência, muitas vezes grande, que vai sim influenciar. Então não foi só o jogo, não é só isso que influencia, é um contexto, é o todo. Pode ter sido sim uma revidação de bullying por um processo de sofrimento, mas nem toda criança que sofreu bullying vai agir desse jeito e vai ter essa raiva. O que mais aconteceu com esse menino, com esse jovem? O que mais aconteceu na vida do Bernardo que fez ele pegar esse facão pro pai, né? Na cena do vídeo a gente vê algumas falas do pai, né? Mas a psicóloga coloca assim, será que esse pai também não foi abusado na infância e cresceu
se desenvolveu enquanto profissional, porque muitas vezes as pessoas falam, ah, mas olha lá, ele cresceu e conseguiu, alcançou o quê? O que que ele alcançou? Alcançou uma faculdade de medicina, ele tem um bom emprego e um bom salário, mas será que ele alcançou felicidade? Será que um pai que precisa ameaçar e instigar a violência no filho ou ser violento com o filho realmente alcançou alguma coisa? Existe mesmo um alcance nisso? Realmente a gente pode considerar que uma pessoa que passa a vida adulta precisando ser violento com o outro, ameaçando o outro, instigando o outro à violência, realmente alcançou algo? Será que esses pais dele deram um modelo tão bom? Esse foi o modelo dele? Será que esse pai também não tinha algum desvio de caráter, de transtorno, que não foi cuidado e a família também, infelizmente, por várias demandas foi omissa? E aí ocasionou na perda aí, né, desse modus operandi aí de cuidar de uma criança. E aí a gente pode falar assim, que absurdo, como um pai pode fazer isso, né? Ou se ele não fez, como ele pode ser tão omisso, ou isso ou aquilo. E aí eu pergunto pra vocês, quantas vezes em casa nós fazemos algo muito parecido? Muito parecido, né? Pais aí pegando a cinta de couro e batendo na criança, deixando de castigo, sendo ofensivo, humilhando. E aí, quando a gente vê casos assim extremos de que o adolescente, o adulto se revolta e ataca, né? Ele matou o tio primeiro. O que será que tinha nessa história aí para ser relevante o assassinato? 3 tiros no tio, né? E voltar na escola para fazer isso, o que será que ele aprendeu? Onde ele aprendeu isso? Não é só no videogame, tá? Não foi só no videogame. O videogame pode ter sido estopim, talvez, tá? Mas o videogame não é o problema, né? O contexto familiar, o contexto escolar, a cultura da nossa geração de ainda apoiar a violência, a cultura da nossa geração anterior que nos educou como violência e nós repetimos diariamente que deu certo o quê? O que que deu certo? O que a gente mais tem hoje é pessoas com ansiedade, com transtorno de ansiedade grave, com depressão, vários transtornos de personalidade por uma vida de violência, de abuso dos pais. E aí a gente quer falar só porque a pessoa de repente fez uma faculdade, tem um bom emprego e um bom salário que deu certo? Deu certo o quê? Né? Não deu certo, deu errado. Se você não consegue controlar a sua frustração e descarrega tudo numa criança, foi porque algo da sua educação, da sua infância ainda não foi permitido. Eu não tô falando que a gente nunca vai sair do sério, né? Nos tirar do sério, que a gente nunca vai não conseguir, vai conseguir controlar. Nossa, eu sou perfeito. Não, não é isso. Mas quanto mais eu tenho que atacar o outro para me sentir bem, menos eu realmente tive uma educação que foi boa para mim, menos eu me desenvolvi e menos quer dizer que menos ainda eu tenho uma boa inteligência emocional. Tá? Então o vídeo ficou longo, mas fica aí meu desabafo. Eu queria não, né? Quero deixar aí para quem tá ouvindo, seguindo, deixar aberto, né, aqui, não só pelo canal, mas também pelas outras mídias, para perguntas, para pedir orientações. Ontem eu respondi algumas famílias que estão aí com crianças assistindo o jogo, outras que a criança tá às vezes brigando na escola, outras que briga com o pai, adolescentes querendo enfrentar o contexto familiar né, essas tragédias, elas precisam servir para que a gente abra os olhos e mude, e não somente para que a gente sofra e queira que a criança mude, tá? Então, o que eu vou fazer diferente para não incentivar um comportamento que eu não quero, né, de violência no meu filho? O que eu vou fazer diferente para que quando meu filho tentar algo de ataque, de agressão, eu consiga ser mais controlado, mais controlada para lidar com essa situação, tá? É essa deixa aí que eu encerro o vídeo e fico à disposição aí para vocês mandarem perguntas, colocarem questionamentos, tá? Eu vou respondendo assim que possível para todos aí, o que eu acredito, né, o que eu sigo, o que eu tenho estudado, né, nos últimos anos aí da minha profissão, para que, quem sabe, a gente possa aí ser uma gotinha a mais aí no oceano e aos poucos encher aí, né, esse mundo de menos violência e uma educação mais inteiramente empática, com firmeza e gentileza, tá? Nunca permissiva e nunca autoritária.
Um beijo e até mais.